Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês na continuação do que nós falamos na semana passada. Se você não assistiu inclusive o primeiro vídeo falando sobre rótulos, eu aconselho que você veja aqui na nossa descrição, estará ali o primeiro vídeo a respeito disso, ou então nos nossos cards, eu acredito que vai aparecer, o nosso editor vai cuidar disso, ok? Então, continuando, o que nós começamos na semana passada, eu falei com vocês que primeiro nós falamos sobre os rótulos que nós recebemos ao longo da nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rótulos autoimpostos. Bom, rótulos é algo que eu acredito que seja comum essa palavra para todos, né? Não temos dificuldade de imaginar o que seria um rótulo. Mas a gente remete muito a rótulos de embalagens, não é verdade? Como eu falei no primeiro vídeo, eu vou repetir aqui. Dessa vez eu não quero falar sobre o rótulo que você vai no supermercado e fica olhando. Eu quero falar sobre os rótulos que são colocados ou que nós mesmos nos colocamos ao longo da nossa jornada. E para isso, eu quero dessa vez usar um outro texto com você, que fica lá em Romanos 12. Romanos 12 é um texto muito conhecido, né? Mas eu quero apenas citar para você o versículo 3. Eu quero ler contigo. Diz assim a palavra do Senhor na versão NVI. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ora, a gente precisa compreender a palavra e levar a palavra mesmo a um entendimento mais profundo. Se Paulo está dizendo aqui que ninguém deve ter um conceito mais elevado, ou seja, nós não podemos nos olhar acima das pessoas, nós não podemos nos olhar além daquilo que somos, você pode entender, eu e você podemos entender que também não devemos ter um conceito aquém, ok? De quem nós somos, nem além, nem aquém. E na verdade, bem da verdade, nós seres humanos somos assim. A maioria de nós tem um conceito aquém de quem nós somos. Claro que tem aqueles que são, conseguem ter um ego, bem inflamado, conseguem se ver de uma forma assim, admirável, olhar para si mesmo, são os chamados os egocêntricos ou egolatras, um novo termo que é usado nesse tempo, mas a grande maioria da humanidade se vê aquém do que realmente é. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você nesse momento. Às vezes a gente, como eu falei lá no primeiro vídeo, a gente recebe rótulos ao longo da nossa vida que é difícil da gente deixar, é uma bagagem que parece que a gente vai arrastando ali aquela bagagem para o resto da vida. Mas há rótulos também em que nós mesmos nos colocamos ao longo da nossa caminhada e a gente vai aceitando. Realmente, eu acho que eu não presto para nada. Realmente, eu acho que eu sou meio tapadinho mesmo. Realmente, eu acho que faculdade não é comigo. Realmente, eu não gosto de trabalhar. E a gente vai colocando esses rótulos nas nossas vidas e aceitando isso dentro da nossa mente, do nosso coração, trazendo isso, deixando isso tomar forma dentro de nós de uma forma tão pejorativa que a gente vive a nossa vida em função de tentarmos nos entender. E Paulo diz aqui que nós não devemos ter um conceito nem aquém nem além, E eu digo o aquém que está embutido aqui na questão, mas ele diz que nós devemos ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Equilibrado, o equilíbrio. Nós temos sido ensinados, e você vai me ver muito falando sobre isso, tá? Porque a minha carreira cristã sempre foi na mesma igreja, e eu sempre ouvi muitos conceitos dados pelo meu pastor e bendito seja Deus por isso, porque foi nessa robustez de fé que eu cresci, me desenvolvi e o Senhor me capacitou nessa obra. Então eu quero passar isso para você. Os extremos nunca são favoráveis. É preciso encontrar um equilíbrio. Nem a beira, nem a outra beira, um equilíbrio. Quando a gente busca esse equilíbrio, a gente tende a estar mais corretamente dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E Paulo fala aqui sobre isso. Quando a gente começa a se enxergar de uma forma pejorativa, de uma forma que não valoriza aquilo que nós somos, que não compreende aquilo que o Senhor diz a nosso respeito,
nós tendemos a nos tornar dependentes emocionais. Dependentes emocionais dos nossos cônjuges, dependentes emocionais dos nossos filhos, dependentes emocionais de amigos. E a gente começa a se tornar pessoas egoístas, pessoas que muitas das vezes nutrem um humor, aquele humor sarcástico, ou um humor muitas das vezes que não gera um conforto para aquele que está à sua volta, aquele humor que está sempre ferindo, porque a gente começa a se fechar em autodefesas. E essas autodefesas são para justamente camuflar aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Ou seja, a gente não pode evidenciar aquilo que está evidente dentro de nós. Então a gente se reveste de uma capa para poder ser uma pessoa aceitável socialmente. Sinceramente, você acha que é isso que o Senhor tem desejado de você? Será que o Senhor tem desejado que você se esconda atrás de uma capa, atrás de uma pessoa que você não é? Eu acredito que não. Eu acredito que o Senhor, Ele te ama e te vê assim como você é, te aceita assim como você é, e mais do que isso, Ele deseja que esse processo de construção na sua vida seja alcançado por você à medida que o Espírito Santo vai tendo liberdade no teu coração, no teu dia a dia. Quando nós nos alinhamos cada vez mais à palavra, quando nós buscamos cada vez mais a palavra, nós nos identificamos com o Espírito Santo. A mesma coisa é quando fala, por exemplo, quando a gente anda com um grupo de pessoas, nós somos a soma de X pessoas, agora eu não vou saber dizer a porcentagem, tá? Mas eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre isso. Nós somos a soma de X pessoas que nós convivemos. Então, o que isso significa? Que muitas das vezes nós estamos expressando, externando uma boa parte daquilo que nós recebemos de quem nós convivemos. E isso muitas das vezes não é favorável para nós. Muitas das vezes isso nos traz situações em que a gente acha, né, que a gente está bem, que a gente está caminhando bem, que a gente está indo por um bom caminho, mas na verdade isso não gera um bom resultado. Mas é diferente, por exemplo, com o Espírito Santo. Quando nós caminhamos com Ele, quando nós nos aprofundamos, quando nós buscamos a sua face, nós podemos então entornar daquilo que temos nos enchido, da sua presença. Porque o Senhor, Ele valoriza algo que o ser humano muitas das vezes tenta apagar. É a identidade. Nele nós temos uma identidade. Nele nós somos particularidades em que o Senhor olha para cada um de nós e Ele sabe que nós, Milene não é igual a Daniel, Daniel não é igual a Milene, João não é igual a Maria, José não é igual a Pedro. Cada um de nós o Senhor formou com uma identidade e o Senhor valoriza isso. Então não adianta eu, por exemplo, me autorrotular, eu desejar ser aquela ou aquele que eu não sou. Se eu não sou aquele ou aquela que eu tenho desejado ser, então eu sou uma farsa? Você pode enxergar então por que o autorrótulo é tão prejudicial? Nós não podemos nos rotular de uma forma que a gente simplesmente ache que isso está legal, é o que as pessoas dizem de nós. Não. Nós precisamos nos olhar, e se eu posso dizer assim, porque eu não acredito que o Senhor Ele nos rotule, mas nós precisamos nos posicionar de uma forma que o Senhor olhe para nós e que o Senhor Ele possa dizer ao nosso respeito o que Deus diz a nosso respeito. No seu particular, no seu secreto, o que Deus diz a teu respeito. Eu tenho certeza que o Senhor tem tratado com você, tem falado com você particularidades que só você e Ele conhecem, não é verdade? E é isso que o Senhor deseja de nós, é isso que o Senhor deseja da nossa vida, da nossa caminhada. E eu chamo você a isso, chamo você a olhar dessa forma para você. Eu chamo você a se passar pelo perfil, pelo alinhamento do que Deus tem para você, daquilo que Ele sonhou a teu respeito. Eu anotei algumas coisas e eu não quero deixar, peço desculpa essa minha mão no nariz o tempo todo, mas me deu uma certa alergia aqui agora. E eu não quero deixar de compartilhar com vocês aquilo que eu tenho anotado aqui, porque são coisas que muitas das vezes a gente passa batido e deixa, né? A gente esquece de comentar.
Mas eu anotei, por exemplo, a partir do momento em que a pessoa alimenta uma maneira de pensar errada de si mesma, consequentemente também mudam não somente as suas emoções, mas os seus pensamentos influenciam diretamente as nossas emoções. E aí está um pouquinho dentro daquele capítulo lá de Provérbios que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, lembra? Torno a dizer, se você não viu, então pausa, vai no primeiro vídeo para depois você assistir esse, porque um complementa o outro. E ali naquele capítulo de Provérbios, né, vai falando sobre justamente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós pensamos a nosso respeito, assim é o que nós somos. Eu vou deixar para você a referência para você depois ler com calma, que fica lá em Provérbios 23, 7. Leia esse texto. Se você tiver oportunidade, leia para complementar aquilo que nós estamos conversando aqui. Então, o que nós temos pensado a partir de nós mesmos? O que você tem pensado de você mesmo? Será que você tem estado realmente de acordo com aquilo que o Senhor tem falado sobre você, aquilo que o Senhor deseja que você pense a seu respeito? Comece a pensar sobre isso. E como sempre nos nossos vídeos, eu quero deixar para você algumas dicas, para você começar a compreender isso de uma forma mais detalhada e possa alcançar, né, o êxito aí em tudo que você possa buscar a respeito desse tema, dessa reflexão, que eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar muito mais ao teu coração. A primeira dica é: interrompa a autossabotagem. Muitas das vezes nós mesmos nos sabotamos, não é verdade? Às vezes as pessoas dizem para nós assim: poxa, fulano, você é legal, você tem essa característica, você tem essa qualidade, você está conquistando, você está avançando, né? Igual um dia desses eu ouvia falar ao meu respeito no meu aniversário, agora em junho, muitas pessoas falaram: poxa, como que você dá conta de tantas coisas, como que você consegue à frente das situações, administrar tudo. E eu, por um momento, eu fiquei, meu Deus, as pessoas estão pensando demais a meu respeito, porque eu não sou tudo isso, né? E a gente começa a se auto-sabotar. Já viu quando uma mulher chega, aí as mulheres vão me entender melhor nessa situação. Quando você chega bonita, quando você se prepara, que você se alinha, você vai numa ocasião, num culto, que você chega, que as irmãs viram para você e dizem assim: irmã, como você está bonita, olha o seu cabelo, olha como é que você está, né? Bem arrumada, gostei do seu vestido. O que a gente faz, gente? Meu Deus do céu. Comprei na banca. Comprei na banca. Foi só R$10,99. E a gente se auto-sabota, não é verdade? Ao invés da gente receber o elogio, da gente agregar aquilo ali, não. A gente sempre se coloca para baixo. Então, uma dica: elimine a autossabotagem, ok? Interrompa com isso. Saia da zona de conforto. É confortável para você estar numa situação aquém? É confortável não estar apercebido? É confortável para você estar em situações em que você evidencia mais os seus pontos favoráveis aos seus olhos do que para os outros? Saia dessa zona de conforto, se exponha um pouco mais, né? Exponha quem você realmente é. Com certeza as suas qualidades, com certeza aquilo que você tem de bom será notado pelas pessoas, sem que você precise ficar se escondendo atrás de situações que muitas das vezes trazem constrangimento. Não deposite a sua felicidade em ninguém, gente. Não podemos colocar: eu vou me casar porque eu tenho um homem que me elogia, eu tenho um homem que vai fazer isso ou aquilo por mim. Não faça isso. Não coloque a sua felicidade em ninguém. Coloque a sua felicidade no Senhor. O Senhor é poderoso para fazer isso e te dar tudo aquilo que você precisa, sem que você tenha que passar pelo crivo de A ou de B, porque A e B são falhos assim como você. Então, não deposite a sua confiança em terceiros, ok? A sua felicidade, perdão, em terceiros. Mas deposite a sua felicidade no Senhor. É Ele quem pode te transformar e te fazer feliz. É Ele quem pode te dar um lar sustentado. É Ele quem pode te dar um lar cada vez mais onde você possa se sentir acolhido, acolhida. Somente o Senhor pode fazer isso. E você não pode colocar isso sobre os ombros do seu marido, do seu cônjuge ou da sua esposa. E por último, questione as verdades absolutas a respeito de si mesmo. Sabe aquelas verdades absolutas que nós sempre ouvimos? E aí entra um pouco também daquilo que nós falamos no primeiro vídeo, dos rótulos que são colocados em nós ao longo da vida. Aí a gente recebeu aquilo, carregou aquilo como um troféuzinho a vida inteira.
E aí a gente tomou aquilo como verdade absoluta. É verdade. Sempre disseram que eu sou assim. Então eu sou assim. Aí entra aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, como é que é? Eu nasci assim, eu vivi assim. Alguma coisa desse tipo, que agora eu não me lembro exatamente o ditado, mas você sabe o que eu estou falando. Essas verdades absolutas precisam ser interrompidas. Dê um basta a tudo isso. Você é o que a Bíblia diz que você é, ok? Então, em nome de Jesus, não se autorrotule e não receba rótulos dos outros, mas em nome de Jesus, tenha de você mesmo um conceito equilibrado. É isso que o Senhor deseja para todos nós. Eu espero que eu tenha passado para você aquilo que o Senhor impulsionou no meu coração. E eu aconselho você a buscar nisso, nessas palavras, nessas passagens. Busque mais a respeito disso. O Senhor vai ministrar mais e mais ao seu coração. Deus te abençoe e até a próxima.